sua Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Quem encontrar, diga amém. Quem não encontrar, diga misericórdia. Amém. Acredito que todos acharam, né? Diz assim a palavra de Deus, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18 a seguir, começa dizendo assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu quero fixar com os irmãos o versículo 18, especificamente, que diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, ou lança fora todo o medo. Somente essa parte desse versículo, para nossa breve meditação essa noite. Eu estava ouvindo o louvor, esse último louvor cantado aqui. Ele fala de descansar nos braços do Pai, do amor de Deus. E isso tem a ver com a mensagem essa noite, porque nós queremos falar sobre o medo. O medo é uma situação que tem muitas pessoas que, de uma certa forma, em alguma área, alguma situação da vida dela, existe um medo. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, mas vamos orar primeiro, para que o Espírito Santo possa estar falando e não eu. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida diante do Senhor nesta hora, Pai, quando nós estamos diante da Sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo é que fale através de mim e comigo também, e que não sejam palavras humanas, mas que essa palavra do Senhor possa alcançar corações essa noite, e que ela possa cumprir seu propósito essa noite, neste lugar onde nós estamos reunidos aqui, Senhor. Abençoa, Deus, de uma certa forma, que essa palavra não volte vazia, e que nessa noite ela cumpra o seu propósito, Senhor. Essa é a nossa oração, pedindo: abra os meus corações, os nossos corações, os corações do teu povo, para que a palavra entre e que ela, no seu devido tempo, gere os frutos desejados pelo Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. É difícil dizer hoje que existem pessoas que não têm medo. Também não quero dizer que todas as pessoas têm medo, mas algumas pessoas, por que não dizer, boa parte das pessoas hoje que vivem nesse planeta, existe um certo tipo de medo dentro de si. E existem medos de correr riscos no investimento, no relacionamento, em alguma situação que precisa de uma decisão, corre um certo medo na vida dessas pessoas. Medo ou fobia, como algumas pessoas fazem. Tem pessoas que, quando está prestes a viajar, ela fica tensa. Tem pessoas, quando está para realizar alguma coisa, ela fica nervosa e com medo de não dar certo em algumas coisas que ela precisa fazer, e muitas vezes a pessoa vai prorrogando alguma coisa que poderia ser feito de imediato, ela vai jogando para depois, porque está com medo daquilo não dar certo. Então existe medo, existe o pânico, que é uma doença que nós temos
convivido com muitas pessoas que passam por esse processo da síndrome do pânico. Existem pessoas que por causa do medo são prisioneiras por ameaças de alguém, de uma situação, prisioneiras de alguma situação trágica que aconteceu, e ela tem medo porque foi ameaçada, passou por uma decepção. Então o medo muitas vezes, em muitas áreas da vida da pessoa, está ali, e às vezes a pessoa não percebe, e outros disfarçam de muitas formas, tentam disfarçar aquilo, mas no fundo, aquelas atitudes são medo de errar de novo, medo de cair na mesma situação, de se frustrar, de se decepcionar, e de alguma coisa não dar certo outra vez. Então o medo, de certa forma, ela faz parte da vida de muitas pessoas, e tem muita gente que são aprisionadas. Infelizmente tem muitas pessoas aprisionadas pelo inimigo, por ameaças, por intimidações que elas sofreram ou sofrem. E muitas vezes o inimigo aproveita para aumentar essa ameaça, aumentar esse pânico. E aí que a pessoa, muitas vezes na igreja, elas estão dentro da igreja, mas têm medo, estão intimidadas pela situação, por mais diversas que possam ser. E existem outros tipos de medo, tipo, tem pessoas que têm medo de insetos, tem pessoas que têm medo de chuva, tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que têm medo de assaltos, anda apavorado, exagerados, né? Pessoas que têm medo de acidente de trânsito, de uma doença, de pegar uma doença, pessoas que não saem nem de casa, tem pessoas que não dão a mão, não cumprimenta mais ninguém com medo, pessoas com medo de decepção amorosa, pessoas com medo devido à lembrança do passado, medo da morte, medo de fantasma, são vários medos. Pessoas que não dormem de luz apagada de jeito nenhum, porque tem medo, e muitas vezes está na igreja, mas não percebe que de certa forma é medo. E a Bíblia hoje vem nos dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora esse medo, essa presença, esse medo, esse amor, na verdade aí, eu entendo como o amor de Deus presente em nossa vida. E esse amor de Deus presente em nossa vida é que realmente nos encoraja e nos faz perder o medo, nos faz enfrentar a adversidade e vencer. Porque a armadilha do inimigo é nos intimidar, é colocar medo para que a pessoa não saia do casulo, para que ela não saia do medo, que ela não saia para fora, que ela não reaja, que ela não tome atitudes, porque está aprisionada pelo medo. E esse medo tem afetado a vida de muitas pessoas. E existem aquelas pessoas também que têm mania, podemos dizer assim, de intimidar as pessoas. Por exemplo, eu chamei a atenção de um parente meu, uma certa vez, que estava dizendo que para o filho não sair para a rua, ele falava, tem um moço com um saco nas costas ali, pega a criança e leva. Pessoas que usam essa circunstância para intimidar, para que a criança não saia para fora, que obedeça, aquela coisa toda, mas aquilo com o tempo, se a criança não crescer, amadurecer, aquilo fica uma criança medrosa, ela não anda sozinha, ela não vai ao mercado, ela não vai na padaria, não vai no comércio, porque tem medo. Então o medo traz uma consequência muito grande, e às vezes, gente, é tão agravante o medo, que às vezes é necessário fazer um tratamento, fazer terapia para vencer o medo, para superar aquele trauma que ficou, aquela marca que ficou, aquele medo que ficou impregnado na sua alma, e que ela tem medo de tudo, se apavora por tudo. Então o medo pode se tornar uma doença grave, e ela precisa ser tratada, para não prejudicar a vida da pessoa, e até a vida das pessoas com quem elas se relacionam. Às vezes é família, às vezes é o ambiente de trabalho, então aquele traz um trauma muito grande, e ela não toma decisões e também não permite que as pessoas assim o façam. Mas nós queremos entender hoje que Deus nos trouxe aqui não para falar do medo em si, mas para dizer que nós podemos vencer o medo. E Ele nos dá na Bíblia Sagrada mecanismos, nos dá direcionamentos hoje aqui, para que a gente possa lançar fora o medo que muitas vezes, sem perceber, estão dentro da gente. Medo de se aproximar de alguém,
E a Bíblia nos dá algumas diretrizes que eu anotei aqui e eu quero compartilhar com você hoje, nesse lugar. Prometo que não vou demorar. Nós não vamos passar daqui das 10 horas não. Tá bom? Se passar, você, pastor, chega. A primeira forma da gente vencer o medo é a gente confiar na Bíblia, confiar na palavra de Deus. A confiança na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá segurança. É nela que nós temos a confiança de que nós não estamos sozinhos e que Ele está conosco. Isaías 41, verso 10, se alguém puder abrir, pode abrir. Eu quero ler com você 41, 10, Isaías 41, 10, que diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, o que a Bíblia diz sobre o medo é que nós podemos vencer o medo, primeiramente, confiando na palavra dEle. Quando nós confiamos na palavra dEle, aconteça o que acontecer, seja ameaça, seja uma situação difícil que estejamos atravessando, mas nós podemos lembrar da palavra e dizer, e quando Deus diz aqui no verso de Isaías 41, que Ele está conosco, e que você não está sozinho, mesmo que não tenha ninguém para te ajudar, mesmo que não tenha ninguém para ajudar você a sair de um problema, a resolver uma questão, você precisa confiar que a palavra de Deus te garante isso. Você não precisa depender de ter uma pessoa perto para você resolver, porque Deus está ali. Por mais que você não perceba, por mais que você não tenha assim uma percepção física de que Ele está presente, mas a Bíblia diz, e a palavra de Deus é verdade, ela diz que Ele sempre estará conosco, nos fortalecendo e nos ajudando. Então nós podemos sim vencer o medo, confiando na palavra de Deus. Toda vez que você se apresentar, toda vez que Deus se apresentava a um dos profetas, quando Ele queria se revelar pessoalmente, ou em forma de anjo, ou pessoalmente, Ele sempre dizia: não tenham medo. Ele disse isso para Josué: Josué, não tenha medo. Então sempre Deus disse para muitos que Ele se apresentava, Ele dizia: não tenha medo. Ou seja, Ele sempre procurou dar encorajamento aos seus filhos. E a mensagem dessa noite é de encorajamento para você. Não sei quais são os seus medos, não sei quais são os seus temores, não sei quais são as suas histórias. Talvez tenha até dizer assim: pastor, mas eu tenho motivo para ter medo, eu tenho motivo para ter receio, eu tenho motivo para ficar com o pé atrás. Mas saiba de uma coisa: haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus vai estar com você. Você não está sozinho de maneira alguma, Deus está contigo. Confia no que diz a Bíblia. Porque às vezes as pessoas se recolhem, às vezes as pessoas fogem da gente quando a gente está passando um aperto, mas saiba que o Senhor sempre vai estar do seu lado, nunca vai te abandonar. E Ele diz na palavra dEle que Ele sempre nos ajudará e vai te ajudar a vencer o seu medo, ok? Deus falou para Josué: não tenha medo. Jesus disse para seus discípulos: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Significa que a presença do Senhor sempre nos trará segurança, nos dará a certeza de que nós passaremos e vamos vencer esse medo. O medo não vai nos fazer retroceder e nem vai nos tirar do caminho do Senhor. Então, confiança na palavra de Deus é a primeira receita aí, o primeiro item dessa receita para você vencer o seu medo. O segundo ponto aqui, o segundo item que eu quero destacar com você, para você vencer o seu medo, você precisa estar buscando a Deus em oração. Porque às vezes nós pedimos ajuda a todas as pessoas que estão perto da gente, mas existem situações que ninguém pode nos ajudar, mas Deus pode. Tem situação que ninguém pode nos tirar daquele sufoco, mas existe um Deus que pode, porque a mão de Deus vai aonde ninguém pode ir. Então não existe uma causa que o Senhor não possa resolver.
Então, buscar a Deus sempre. Nós lembramos do texto de que em Reis, quando o Geazi, ou Geazi, que era o servo de Eliseu, quando se viu cercado por um exército muito grande, daqueles que perseguiam, queriam tirar a vida do profeta, e ele se viu em perigo, com medo, teve medo, e diga: meu pai, chamou Eliseu, né? Meu pai, nós estamos cercados, vamos morrer, vamos matar. E ele correu para o profeta Eliseu, e Eliseu disse: Senhor, a oração de Eliseu foi curta, bem objetiva: Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. E na mesma hora, os olhos daquele rapaz se abriu. Ele viu que maior era o número daqueles que estavam com eles do que daqueles que estavam contra eles. Quando nós estamos em oração, diante dos problemas, diante do medo, diante da ameaça, seja qual for a situação, nós podemos ter a certeza que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos dar livramento. Então, a oração é a chave que abre a porta para que o socorro de Deus venha e nos tira e nos livra da vergonha e da derrota e tira o nosso medo. Quando os olhos de Geazi se abriram, ele perdeu o medo, entendeu e passou a confiar em Deus. A oração traz a presença do Senhor para nós, para perto de nós. É a oração que traz Deus para mais perto. Quanto mais nós oramos, mais perto de Deus nós estamos. Então, vencemos o medo? Sim, através da oração. A oração é a chave que traz para perto de nós a presença do Senhor. Amém, queridos? Terceiro ponto aqui, eu quero destacar com vocês como vencer o seu medo, mantendo comunhão com o Espírito Santo, porque Ele que traz a visão, Ele que traz a revelação, Ele que traz a estratégia, Ele que nos mostra a saída, Ele que nos encoraja, Ele que nos dá força. Após a sua ressurreição, Jesus, Ele se aproximou dos seus discípulos e perceberam que eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam trancados dentro de uma casa, trancados com medo dos judeus. E o Senhor Jesus disse que eles chegou, se apresentou a eles, conversou com eles, depois disse: recebei o Espírito Santo. Isso está em João capítulo 20, 19 e 22. Então, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles se alegraram, eles se fortaleceram e perderam o medo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais longe o medo vai ficar da gente. Quanto mais medrosos estamos, significa que precisamos buscar mais do Senhor. Precisamos buscar mais do Senhor em oração, buscar comunhão com o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e nos capacita a vencer o nosso medo. A alegria tomou o lugar do medo. O Espírito Santo lhes deu alegria e a garantia de que eles venceriam o medo, porque eles estavam debaixo de uma promessa. O Senhor Jesus já tinha estabelecido a missão de cada um deles, então eles não morreriam sem cumprir, sem que a promessa se cumprisse. Então foi onde eles receberam então o Espírito Santo, e dali para frente a alegria voltou, o encorajamento voltou, e eles então seguiram a missão que Deus lhes havia dado. Então mantenha comunhão com o Senhor, aí você vai vencer o medo. Amém, queridos? Busca uma vida cheia do Espírito Santo. Então, vencer o medo, confiança na palavra, buscando a Deus em oração, mantendo comunhão com o Espírito Santo. Então, o medo, na verdade, ele surgiu quando o homem pecou. Quando o homem caiu, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus lá no Éden, o medo começou ali. Então o medo não é de Deus, o medo não é virtude de Deus. Deus não planejou o homem, Deus não criou o medo para o homem viver nele, mas o medo passou a existir através do pecado. Mas Jesus nos deu o Espírito Santo para tirar de nós o medo. Então qual é o segredo de tudo isso, pastor? É ser cheio do Espírito Santo.
buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias. É antes de você sair de casa, você, Senhor, Espírito Santo, me enche de coragem, me dá direção, e você vai sair, vai resolver tudo, e o medo não vai te atrapalhar em nenhuma decisão, em nenhum contrato, nenhum negócio, nenhum relacionamento. O Espírito Santo vai te dar direção e você vai fazer, e tudo vai dar certo. Amém? Quando você está cheio do Espírito Santo, é Deus que está te guiando, não vai deixar você errar, não vai deixar você tomar decisões erradas, não vai deixar você se frustrar, porque você está cheio do Espírito Santo. Deus está dentro de você, e Ele vai conduzir a sua vida, a sua história, a sua família, e nada vai atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém, queridos? Então, concluindo a mensagem dessa noite, que o objetivo é claro, é rápida, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que te protege do medo. É o Espírito Santo que te protege do medo. Quer viver uma vida sem medo? Viver experiências com Deus? Viver momentos sobrenaturais com Deus? Se enche do Espírito Santo, porque muitas vezes, até na hora de orar, tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que, quando nós fazemos um momento de um clamor, pelo batismo com o Espírito Santo, pela renovação, muita gente trava com medo. Não, eu vou abrir a boca aqui, vai fazer, sabe, as pessoas vão escandalizar, vão falar que eu estou imitando alguém. E se eu começar a chorar aqui, as pessoas vão reclamar comigo, vão olhar para a minha cara. Então, é um medo de, buscando aprovação. Gente, o mundo nunca vai nos aplaudir, não espere isso das pessoas. Agora, quem torce pela sua vitória, pelo seu sucesso, é Deus. Ele que quer te encher de alegria, Ele que quer te fazer ser feliz, Ele quer fazer você ser uma pessoa vencedora, é Ele. Mas não espere que as pessoas aplaudam, né? Então, muitas vezes, o medo ou a dependência da aprovação das pessoas faz a gente travar. Mas quando o crente está cheio do Espírito Santo, nada trava ele. Ele se lança, ele se entrega e não está nem aí. Como diz aquela música, né? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Essa é a nossa realidade. É o poder do Espírito Santo que te protege do medo. Concluindo então, por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Porque você precisa vencer o medo. O medo não faz parte do pacote de Deus para a sua vida. O medo não faz parte do kit de Deus para a sua vida. Então lança fora o medo. 2 Timóteo capítulo 1, por favor. Abra sua Bíblia aí que nós vamos encerrando aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Nós vamos fazer essa leitura. Diz assim o texto, a palavra de Deus: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pastor, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque Deus me deu um espírito de ousadia e de poder, de amor e de equilíbrio. Eu posso viver uma vida sem medos. Eu posso viver uma vida de realizações. Eu posso viver uma vida de experiências com Deus, de crescimento na presença dEle. Então, é por isso que nós precisamos ser cheio do Espírito Santo e vencer o medo. E para vencer o medo é preciso confiar na palavra de Deus. Você não está sozinho nunca. Buscar em oração. A oração traz Deus para perto da gente. E manter-se cheio do Espírito Santo, que é a presença de Deus guiando nossos passos, nos levando a viver uma vida vitoriosa. Você pode vencer o medo, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Que Deus nessa noite nos ajude, que Deus nessa noite cele essa palavra nos nossos corações, e que a gente saia daqui essa noite com uma palavra, e essa palavra é: eu posso vencer o medo. O medo não pode impedir que eu avance no reino. O medo não pode impedir que eu conquiste, que eu realize, que eu exerça o meu ministério, que eu exerça o meu chamado. O medo não pode permitir, o medo não vai me impedir de que eu seja plenamente vivendo
a vontade de Deus para a minha vida. Porque tem pessoas que ficam sempre pela beirada, porque tem medo de errar, medo de não dar certo, sabe? Mas quando você está cheio do Espírito Santo, gente, nós somos ousados mesmo. Somos ousados. A Bíblia diz, é um texto de Atos que eu gosto muito de ler, é que no meio da perseguição a igreja primitiva estava avançando, crescendo, e no meio da perseguição os discípulos fizeram uma oração. E a oração que eles fizeram, disseram assim: Senhor, olha as ameaças que estamos sofrendo, mas concede aos teus filhos que eles falem com mais ousadia a sua palavra. E a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam estremeceu, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Que o Senhor nessa noite nos ajude a ser ousados, a conquistar, a ser aquilo, viver aquilo que Deus tem para a gente, lançando fora o medo. Diga para a pessoa que está do seu lado: o medo não faz parte dos dons que Deus tem para você. O medo não faz parte das promessas de Deus para a sua vida. Então lança fora esse medo, mergulhe na unção do Espírito Santo e deixa Ele conduzir você pelos caminhos que Ele quer, e tenha certeza que você jamais estará sozinho. Deus sempre vai estar contigo todos os dias até a consumação do século. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala ainda, que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia dele, até o dia final. A obra de Deus será perfeita e completa na minha vida e na sua vida. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Peça a Ele nessa noite que Ele coloque coragem dentro de você. Todos nós podemos ter um tipo de medo. Eu não sei qual é o tipo de medo que você enfrenta, que você luta contra. E muitas vezes nós queremos assim, ter a certeza que vamos fazer, as pessoas vão se alegrar. E a gente espera a aprovação das pessoas. Mas não espere isso. Se encha de Deus. Se enche do Espírito Santo, que você vai se encher de coragem, e você vai cumprir o seu chamado. Você vai honrar o Senhor em tudo que você fizer. E se alguma coisa você disser assim, mas eu não tenho certeza que isso vai dar certo, o Espírito Santo vai te dar coragem e vai te direcionar, e você sempre vai fazer a coisa certa, tomar a decisão certa, fazer o investimento certo, né? Fazer o financiamento certo, entrar no relacionamento certo, exercer o seu ministério de maneira certa, e você vai fazer a vontade de Deus completa na sua vida, porque o Espírito Santo vai guiar a sua vida, guiar os seus passos, e tudo vai dar certo. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando o medo sair, tudo vai dar certo. Amém? Quando o medo sair, tudo vai dar certo. Amém? Tem música aí para cantar? Ah, não, é só oração mesmo, né? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos ministrando a sua palavra essa noite, e eu não sei, oh Deus, quais são os medos, os temores que alguns possam estar passando por esses momentos. Ou quem sabe, ó Deus, alguém que vai assistir essa gravação e essa palavra vai chegar na hora certa aos ouvidos, e ela vai gerar o fruto necessário para que possam viver uma vida vitoriosa na sua presença. Ó Deus, que sonda os nossos corações, que conhece o mais profundo da nossa alma, o Deus que esquadrinha os nossos pensamentos, o Deus que nos conhece por dentro e por fora. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, essa noite, para sondar os nossos corações e ver se existe algum tipo de medo oculto no nosso interior, e arranca dali, Senhor, arranca dali,
porque nós queremos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, queremos viver uma vida que te glorifique em tudo e em todas as áreas. Mas o medo, Senhor, faz com que parece que a gente diminui o seu poder, que diminui a nossa confiança em Ti, e a gente passa a dar mais valor ao medo do que a Sua palavra. Mas nessa noite a Sua palavra nos diz que devemos confiar em Ti, confiar naquilo que o Senhor diz, porque a Sua palavra é verdadeira. E diz que passarão os céus e a terra, mas a Sua palavra não passará. E que a Sua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para que ela foi enviada. E nós estamos confiados nessa palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor diz é verdade, é a verdade do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor nessa noite esteja trabalhando em cada vida, em cada alma nessa noite. Arranca, Deus, que o Espírito Santo esteja sondando e entrando e ocupando todos os escombros da nossa alma, do nosso interior, do nosso coração. Ocupa, Senhor, ocupa por inteiro a nossa vida, para que não haja lugar para o medo. Não há lugar para o medo em nossas vidas, em nossas decisões. Que o Espírito do Senhor nessa noite continue falando, revelando e mostrando as áreas onde precisamos de libertação, onde o medo precisa ser removido, para vivermos uma vida alegre, abençoada e vitoriosa. E nós profetizamos nessa noite sobre a sua igreja, aqui essa noite. Profetizamos uma vida abençoada, alegre e vitoriosa, em nome de Jesus. Que em tudo que fizerem, aonde colocar as plantas dos pés, o Senhor possa trazer a sua vitória. Declaramos aqui um povo abençoado, um povo livre do medo essa noite, e que vivam a vida de Deus e receba a sua vitória. Que tenhamos experiência todos os dias andando contigo, Senhor, porque não há lugar para o medo em nossas vidas quando nós estamos cheios do Teu Espírito Santo. Então encha-nos com Teu Espírito Santo essa noite, dá-nos a plenitude da Tua unção, renova e restaura a nossa vida, nos dando, ó Deus, uma vida cheia mesmo do Teu Espírito, para que nós possamos andar em confiança, em fé, na Sua palavra, andar com o Senhor e encorajarmos uns aos outros na confiança em Ti, Senhor. E assim nós oramos nessa noite e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E nós queremos orar pelo casal que está nos visitando essa noite. Amém? Amém. Tomaram a decisão de aceitar a Jesus, é?